Produtividade. Qual a relação entre produtividade e sucesso? Qual a importância da produtividade na sua vida? Hoje falaremos sobre ter melhores resultados através da melhoria da sua produtividade. Está no ar mais um episódio do Locutor Empreendedor. Com dicas de gestão, empreendedorismo e liderança. Show de bola, galera! Eu me chamo Edson Kushner, sou facilitador do empreendedorismo e hoje estou aqui para te dar mais algumas dicas de gestão, de liderança, de produtividade, de sucesso. Vamos lá! Antes de a gente começar esse podcast, eu gostaria que você colocasse em pause, por gentileza, e a gente vai precisar de alguns materiais para nós fazermos esse podcast de hoje. Eu sempre digo que os nossos podcasts eles são muito objetivos e nos trazem ferramentas, dicas de como que a gente pode realmente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo aqui. Porque muita coisa que é falado por aí, a gente já sabe, só que as pessoas precisam saber também como colocar isso em prática para poderem, com isso, terem resultados. Vamos lá então. Eu preciso, por gentileza, que vocês peguem uma folha de papel, ou pode ser um bloco de notas do celular, um bloco de notas do computador, enfim, Word, algo que vocês possam registrar algumas informações e também lápis ou caneta, no caso se você pegar uma folha de papel. Bacana? Então pode dar uma pausa aqui, buscar esse material aí para a gente continuar. O primeiro assunto que eu gostaria de trazer para vocês é algo chamado rotina de sucesso. Como que... Eu fiz uma pergunta no começo desse podcast, qual é a relação entre sucesso e produtividade e sucesso. Então a gente vai entender um pouquinho o que é a rotina de um sucesso, a rotina de sucesso. Então vamos fazer o seguinte, a primeira dinâmica que a gente vai fazer, eu gostaria que você pegasse esse papel, esse bloco de notas aí que você separou e desenhasse, escrevesse os pontos que você acha ideal. Por exemplo, como que é o dia ideal para você? Desenhe o que seria um dia ideal. Aquele dia em que você acorda, faz todas as atividades que você tem que fazer, cumpre tudo e na hora que você vai dormir você pensa, cara, hoje o dia foi muito show, hoje o dia foi especial, hoje o dia foi único, hoje o dia foi perfeito, ele foi ideal, porque eu consegui fazer tudo o que eu tinha para fazer, eu senti que eu fui muito produtivo, senti que eu fui útil. Depois que você fizer o dia ideal, faça a semana ideal. Como que seria a semana ideal para você? Você ter tempo para se exercitar, você ter tempo para a família, você ter tempo para uma boa leitura, você ter tempo para trabalhar, você ter tempo para ganhar dinheiro, você ter tempo para gastar dinheiro. Enfim, o que é a semana ideal para você? Visitar as pessoas que você ama. Depois, você vai fazer o ano ideal. Como que seria o ano ideal na sua vida? Todas as suas conquistas que você almejava para aquele ano, você conseguir um novo emprego, você talvez inventar um negócio, criar um negócio, começar um negócio, entrar numa sociedade, fazer uma viagem, enfim, adquirir um carro novo, uma casa, enfim, qual que é o ano ideal para você? Depois disso, a vida ideal, Desenhe um cenário ideal, como que é a vida ideal? Cara, no final da minha vida, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, cara, você foi uma pessoa incrível, você conquistou tudo que você tinha para conquistar, você foi um exemplo para muitas pessoas. Como que é o cenário de vida ideal para você? Família, filhos, casas, carros, enfim, como que é esse cenário ideal? Saúde, tempo de sobra, liberdade para poder viajar para onde quiser, quando quiser, poder olhar para o cardápio para o lado esquerdo e não para o lado direito. Geralmente o lado direito é onde fica o preço, Poder escolher pelo lado esquerdo e não pelo direito. Enfim, como que é o cenário de vida ideal para você? Bacana? E o que acontece? Toda vez que você consegue cumprir uma meta, que você consegue um objetivo, sejam pequenos objetivos, lembra que eu comecei pelo dia ideal, até a gente chegar no cenário de vida ideal. Toda vez que a gente consegue esses pequenos objetivos, é muito interessante a gente comemorar, porque o que acontece com a gente quando a gente comemora, quando a gente percebe que nós cumprimos com um item da nossa lista de pendências, por exemplo,
O nosso cérebro, ele libera uma substância muito bacana, um neurotransmissor chamado dopamina. O que essa dopamina faz no nosso corpo? Ela nos dá uma sensação de liberdade, uma sensação de prazer, sensação de dever cumprido. Olha que interessante, a sensação de você ser valorizado, de você se sentir valorizado, de você se sentir produtivo, de você se sentir empoderado. Então a dopamina é muito interessante quando a gente consegue cumprir algumas tarefas, porque é exatamente essa sensação que a gente é realmente de ser útil, né? De utilidade. Legal, bacana. Finalizado aí a rotina de sucesso, a gente vai para a próxima etapa. Para nós estabelecermos uma rotina de sucesso, é muito interessante que nós tenhamos prioridades na nossa vida. Todo mundo já sabe que a gente precisa ter prioridade, que a gente precisa selecionar as coisas que a gente faz, que a gente ouve, enfim, e dar prioridades. Mas como que a gente dá prioridades então? Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, a primeira delas, seja firme nas suas decisões. Ou seja, só despenda de energia com aquilo que você realmente está no seu controle, aquilo que você consegue controlar e no que realmente te dará algum retorno. Por exemplo, qual é a nossa ou a sua influência, você que está me ouvindo aí, sobre a paralisação ou não de uma pandemia a nível mundial, como é o caso aí do coronavírus? Qual que é a sua influência? Você consegue parar ou acelerar esse processo, encontrar uma cura? Não, Edson, eu não tenho influência nenhuma, ou a minha influência é tão pequena que ela é praticamente insignificante. Ou seja, para que eu vou gastar energia com isso se eu não consigo mudar? Ou com relação ao equilíbrio econômico, qual é a minha função? Qual é o impacto o meu impacto em parar a retração econômica ou acelerar a economia de um país, né? É praticamente nula ou muito pequena. Tem alguns pequenos passos que eu posso fazer para isso acontecer, mas assim, a nível nacional ou a nível global eu não tenho muita influência, ou praticamente nada. Então para que eu vou me preocupar com isso? Agora, o que eu tenho? O que eu posso dominar? Sobre o que eu tenho poder? Eu tenho poder sobre a minha saúde mental. Eu acho que mais importante do que a nossa saúde física, nossa saúde corporal, é a nossa saúde mental, né? Dizem alguns especialistas aí, alguns estudiosos, dizem que toda doença, ela começa pelo cérebro. Então a pessoa acha que tem uma dor insistente numa determinada parte do corpo e daqui a pouco realmente a pessoa tem aquela dor, ou uma tosse, daqui a pouco vira uma pneumonia, enfim, ou uma dor, né, desagradável, a pessoa já acha que talvez está com tumor, enfim, por aí vai. Uma simples dor de cabeça pode virar um AVC, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aí com o que a gente pensa. A nossa saúde mental, ela influencia demais, né, na nossa saúde física. Então isso a gente tem controle. Eu posso escolher participar de alguns grupos de WhatsApp, eu posso escolher ler algumas notícias nas redes sociais, eu posso escolher as pessoas com quem eu converso, eu posso escolher os assuntos com quem eu converso. Isso eu tenho poder, eu tenho influência. Então com isso eu posso me preocupar. Eu sei que tipos de pessoas que me dão mais, que agregam na minha vida, que algumas pessoas que não agregam muito, enfim. Depois, olha só, como que a gente pode fazer, começar hoje a ter melhores resultados? Vamos lá, algumas dicas aí. Estabelecer rotinas, né? Então a gente criar uma rotina, seguir essa rotina, hábitos. A gente sabe que as pessoas são movidas a hábitos, tem livros que falam sobre isso, né? Então que tipos de hábitos que eu tenho hoje? São hábitos bons? São hábitos que me trazem bons resultados, né? Então a gente começar a pensar um pouquinho que tipos de hábitos que eu tenho hoje. Grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Eu já comentei antes. A gente pode escolher que tipos de notícias ou que tipos de grupos eu frequento, o que eu leio nas redes sociais. Isso eu tenho controle, eu tenho domínio, né? Notícias nas redes sociais. E uma coisa muito interessante, eu sempre falo para os meus clientes, falo para os meus amigos, falo para as pessoas, enfim, para vocês que estão me ouvindo, questionem, gente, questionem. A ferramenta de a gente questionar, né? Uma ferramenta que nós temos gratuita, um recurso gratuito que nós temos e que nos ajuda a não nos alienarmos. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que ouve, às vezes, alguma notícia e acha que aquilo é real. Então a pessoa acredita tudo que as pessoas estão dizendo por aí. Fonte confiável, Edson. Eu só vou em fonte confiável. Legal, amigão. Descreve para mim o que é uma fonte confiável. É o governo?
É a política? É um médico? Né? É uma religião, por exemplo? É a indústria farmacêutica? Isso é uma fonte confiável para você? Tem uma notícia para te dar, amigão. Tem uma grande ferramenta que as grandes mídias utilizam para deter o poder sobre as pessoas, que é a ferramenta do medo. Então, se você vê algum tipo de notícia falando sobre medo, sobre precaução, eu não estou dizendo para, né, não me entenda dessa forma, por favor, eu não estou dizendo para que a gente agora não tenha mais medo, né? Existe uma diferença entre o corajoso e o destemido. Não é para nós sermos destemidos e sairmos por aí fazendo o que der na nossa telha, não é isso. A ideia aqui é você questionar, será que isso que estão me falando é realmente verdade? Será que é tudo isso que estão me falando? Talvez aí você estaria diminuindo o poder de medo que as pessoas exercem sobre nós. Então questione, sempre questione. Será que faz sentido? Será que é assim mesmo? Outra coisa também, quando a gente fala sobre prioridades, tem muita gente que fala pra mim, Edson, eu sou multitarefa. Bacana, amigão, descreve pra mim o que é multitarefa. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo e tá tudo certo, consigo dar conta de tudo. Olha só, isso é neurologicamente comprovado, cientificamente comprovado, que nós temos uma capacidade de processamento. Imagina um computador, vamos falar aqui de processamento. O computador, ele tem uma capacidade, um limite, pode ser o mais potente que tenha. Se você abrir vários aplicativos, várias janelas, vários programas, ele reduz, ele fica um pouco mais lento. Se for um computador mais velhinho, fica mais lento ainda. Por quê? Porque ele sofre uma sobrecarga de informação e reduz a capacidade de processamento. O ser humano é a mesma coisa. Se você acha que é multitarefa e pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, saiba que você pode sofrer uma sobrecarga neural, uma sobrecarga de informações e reduzir com isso a capacidade de processamento. E você ficar mais lento, você começa a ficar esquecida, e às vezes as tarefas até acabam passando aí despercebidas. Quando você, meu Deus, eu tinha uma tarefa para fazer e acabou passando. Então tem que cuidar um pouquinho aí com multitarefa, né? Acho muito difícil aí a pessoa conseguir fazer algo com qualidade se ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Tem uma frase aí no mundo das vendas que diz: se você vende para todo mundo, na verdade você não vende para ninguém. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. Vamos lá então, gente, uma ferramenta aí para vocês colocarem em prática a rotina de sucesso, as prioridades. Vamos lá, eu vou entregar uma ferramenta para vocês agora que se chama o mapa. Essa folhinha que vocês têm na mão aí, vocês vão pegar ela e vocês vão listar pelo menos umas 20 coisas, tarefas, atividades, compromissos, enfim, metas que você gostaria, que você precisa fazer. Liste, por favor, aí 20, 30, 50, enfim, pelo menos 20 atividades que você gostaria de fazer, que você precisa fazer. Depois que você listar, o passo 2 é você classificar essas atividades por ordem de prioridade. Ou seja, qual que é a mais importante? A número 1, que eu preciso fazer agora. Edson, tem 3 aqui que são as mais importantes. Legal, se fosse para você escolher uma dessas 3, qual você escolheria? Entende? Número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Depois, você vai focar apenas nas 5 primeiras. Você falou para mim que você colocou em ordem de prioridade, certo? Então, as 5 primeiras são as mais importantes que você precisa executar o quanto antes. Elas vão te trazer muito resultado. Bacana, foque nelas. E nós vamos pegar a primeira, aquela que você falou, cara, essa é a mais importante de todas. Eu preciso fazer essa atividade agora. Vamos lá. Você vai pegar essa atividade aí e você vai subdividir essa atividade em vários subalvos, né? E você vai fazer o que a gente chama de roadmap. O que significa o roadmap? Você vai olhar para essa atividade cumprida. Legal? Você vai olhar ela pronta, executada. E aí você vai dar um passo, vai retroceder um passo. E você vai olhar assim e vai dizer para mim, o que você teve que fazer? Qual foi o último passo que você deu antes dessa tarefa estar concluída? Aí você vai olhar assim e vai dizer qual foi o último passo que você teve que dar, né? Qual foi a última subtarefa ou qual foi o último compromisso, qual foi a última tarefa que você precisou, qual foi o último subalvo que você precisou fazer para você concluir, né, aquela atividade. E aí você vai dar um passinho para trás de novo, vai retroceder mais um passo. E você vai dizer para mim qual foi o penúltimo passo que você deu antes daquela tarefa ficar concluída. E assim sucessivamente, até você chegar no primeiro passo. Isso é muito interessante porque ela te dá uma noção de tempo, né, e de recursos que você vai precisar para concluir aquela atividade.
prioridade. Com isso feito, você tem na mão o primeiro passo que você tem que dar, né? Porque você concorda que você começou do último, depois do penúltimo, antepenúltimo e assim sucessivamente, até chegar no primeiro. Agora você sabe qual que é o primeiro passo que você tem que dar. Então você dá esse primeiro passo. E você vê que tipo de recurso que você vai precisar para cumprir aquele primeiro passo, aquele primeiro subalvo. Se depender só de você se mexer, se é uma lista de alguma coisa que você tem que fazer, se é algo que você tem que comprar, se é um espaço que você tem que limpar, se é alguém que você tem que com quem você tem que conversar, uma ligação que você tem que fazer, não sei. Às vezes é uma coisa simples, você vai lá e vai fazer. Você vai dizer assim, quando que eu vou fazer? Amanhã? Agora? Semana que vem? Enfim, é uma prioridade, certo? Então você tem que fazer o quanto antes. Se você chegar em alguma atividade que dependa de terceiros, dependa de uma outra pessoa, por exemplo, ou demande um grande esforço, você vai dividir novamente, passo essa tarefa, e se ficar muito tempo, você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma outra atividade da sua lista, pega a número 2, ou pega a número 3, ou pega lá a número 10, por exemplo, que é uma coisa fácil de você fazer, e você já elimina ela, e depois você volta para prioridade número 1, e você vê se você consegue dar andamento naquele passo, e assim você vai fazendo sucessivamente até você acabar a tarefa número 1, depois você acabar a tarefa número 2, e cada pequeno avanço deve ser comemorado. Lembram que eu falei da dopamina? Cada pequeno alvo, quando é comemorado, o teu cérebro ganha uma carga de dopamina e você sente aquela sensação de prazer, de dever cumprido, de utilidade. Depois disso, você continua fazendo essa mesma tarefa para os outros alvos, até você eliminar a sua lista. Então aproveite bem as pausas. E uma mensagem final aqui que eu gostaria de deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Eu falei, são sempre áudios curtos, áudios rápidos, áudios objetivos. A gente acredita aqui na Destaque, na Line, a gente acredita que o sucesso é opcional. Você faz o teu sucesso. Se você tiver uma rotina de sucesso, se você tiver organização na sua vida, se você for disciplinado, o sucesso ele vai ser uma consequência. Cada um faz a sua própria sorte. Dizem que acordar cedo e treinar exaustivamente dá uma sorte incrível. Eu acredito muito nisso. Os mentores, eles são essenciais para qualquer pessoa, principalmente para quem está começando. Imagina você, os bons jogadores, por exemplo, eles têm lá a equipe técnica, eles têm um treinador, eles têm psicólogo, eles têm massagista, eles têm terapeuta, tem personal trainer, por aí vai, uma infinidade de pessoas que dão suporte para eles. Assim como os atores, os grandes atores, eles têm uma equipe, tem cinegrafista, tem diretor, tem maquiadores, técnicos de iluminação, técnicos de som, fonoaudiólogos, sonoplastas, dubladores e por aí vai. É uma infinidade de gente que não acaba mais. Fotógrafos, enfim. Imagina só, se você fosse um jogador, esses jogadores aí de várzea, de time pequeno, e você pensasse da seguinte forma: eu ganho pouco, não ganho nada para estar jogando nesse time, eu vou fazer gol contra mesmo. Um jogador de várzea, ele não faz gol contra só porque ele ganha pouco, ou porque ele não ganha nada. Ele dá o melhor dele todos os dias, porque ele sabe que um desses dias alguém pode descobrir ele. E essa pode ser a grande chance de ele ter um grande sucesso na vida dele. Gente, fiquem com Deus, recebam o meu abraço. Você encontra lá em Instituto Jaraguá do Sul nas redes sociais, você encontra Edson Kushner Oficial nas redes sociais. Mande sua pergunta, mande o seu assunto, mande a sua dica. Hoje foi um assunto que já foi pedido pela nossa audiência, como você ser mais produtivo. Eu vou trazer outros capítulos que falam também sobre produtividade, sobre sucesso. Fiquem atentos. Se você curtiu, se você gostou desse áudio, compartilha com alguém que você acha que vai ser útil, que vai gostar disso aqui. Assim você me ajuda a ganhar visibilidade e me incentiva também a continuar criando conteúdos aí que sejam úteis para você. Tá legal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.